em Jó, no capítulo 14, no versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu vim aqui falar um pouquinho, mas bem pouquinho, sobre a vida de Jó. A Bíblia diz, queridos, que Jó tinha muitas qualidades. Íntegro é o que você é dentro do seu quarto com porta fechada, dentro da sua casa sozinho. O íntegro é o que você é sem que ninguém esteja vendo. Jó, ele era um homem íntegro. Ele era um homem também reto. A retidão de Jó, queridos, é aquilo que todos enxergam. Ele era temente a Deus, temor ao Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. Ou seja, Jó era um homem sábio. E ele se desviava do mal. A gente tenta ser um pouquinho de cada das qualidades de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó, ele era assim, queridos, o tempo todo. Ao ponto de Deus, numa reunião lá com os anjos, que eu creio que são os anjos, né, os que se reuniam diante de Deus, Satanás também foi se reunir lá. Tem pessoas que falam, Satanás vai lá te acusar diante de Deus. Na verdade, não foi nem Satanás que citou o nome de Jó. Foi Deus quem deu uma provocada, né, e disse, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra, de passar por ela. E Deus dá uma provocada aí em Satanás e diz assim, tem visto o meu servo Jó? E o Senhor fala assim, não há na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, Jó não era qualquer um. E quando Deus dá essa provocada, Satanás insinua que Jó só era dessa maneira porque ele era o homem mais rico de toda a terra. Então, Satanás insinua que as pessoas adoravam a Deus porque tinham bens materiais. Assim como nós vemos hoje, nos nossos dias ainda hoje, pessoas que muitas vezes só realmente adoram a Deus porque está tudo bem. Porque quando as coisas começam a vacilar um pouquinho, as pessoas vão esquecendo um pouco de Deus. Então, neste momento que Satanás insinua que a adoração de Jó era interesse, era só porque estava tudo bem com Jó, o homem mais rico, tinha filhos, tudo bem. Então, Deus permite que Satanás vá provar Jó. Qualquer ser humano que passasse pelo que Jó passou, pecaria, com certeza blasfemaria contra o Altíssimo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós servimos o mesmo Deus de Jó. O mesmo Deus de Jó, ele é soberano, ele é magnífico e ele é poderoso. Ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Ele é desde o princípio até o fim. Ou seja, nada escapa do controle de Deus. Ele sabe o ontem, ele sabe o hoje e ele sabe o amanhã. O que eu quero dizer isso, queridos, é que Deus sabia quem era Jó. E ele sabia até onde Jó poderia suportar. E ele permitiu isso. Eu quero dizer ainda que jamais Deus permitiria, queridos, algo parecido conosco, como ele sabe que nós não teríamos estrutura para suportar o que Jó passou, entende? Porque no Salmo 103 diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e ele lembra que somos pó. Então, jamais o Senhor permitiria, queridos, tamanha desavença na nossa vida se nós não suportaríamos. Mas Deus conhecia Jó, porque ele é soberano. E Deus permitiu que Satanás mexesse com os bens de Jó. Não foi, queridos, ao longo de um mês, não foi ao longo de um ano. Num dia, Jó perdeu todos os seus bens. Num dia, Jó perdeu os seus 10 filhos. A Bíblia diz que Jó era tão temente a Deus, queridos, que ele tinha 7 homens, filhos e 3 mulheres. E a família de Jó era muito unida.
A Bíblia diz que sempre os filhos faziam festas. Os irmãos se reuniam em festa. Eles não iam bagunçar para fora. Eles estavam sempre nas casas dos irmãos. Jó, com medo que os seus filhos pecassem contra Deus, Jó levantava de madrugada. E a Bíblia diz que Jó fazia um sacrifício, não um só para todos, mas um para cada filho. Mas, queridos, infelizmente, os seus filhos também morreram. Além disso, uma segunda vez, também houve essa reunião no céu. E Deus, diante de tudo que aconteceu com Jó, Deus olha de novo para Satanás e fala: tem visto o meu servo Jó? E Deus dá as mesmas palavras, porque ele é um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente a mim e que se desvia do mal. Ou seja, mesmo tirando todos os bens de Jó, tirando-lhe os seus filhos, Jó não pecou contra Deus. Tristeza, sim, angústia, muita, mas ele não pecou contra o Altíssimo. Então, a tese de Satanás, de que os homens o adoram porque tem bens materiais, tinha caído por terra. A tese de que a família era unida, tinha caído por terra, porque Jó tinha perdido os seus filhos. Mas, mesmo assim, Jó continuava o mesmo homem. Mas Satanás falou assim: mexe lá na pele dele, põe uma doença lá nele para ver se ele não vai te blasfemar. E Deus permitiu, queridos, que ele mexesse também no corpo de Jó. Só, queridos, que para vocês verem, né, como o nosso Deus é tão soberano e poderoso. Satanás só vai até onde Deus permitir, queridos. Acredite, Satanás só vai até onde Deus permitir. E Deus ainda falou para ele: só não lhe mexa na vida, não lhe tire a vida. E Deus permitiu que Jó ficasse com chagas e que ele começasse a cheirar mal. Olha a situação de Jó. Jó não pecou contra Deus, ainda que essa doença tomou-lhe o corpo. Ao ponto, queridos, da sua esposa falar: querido, amaldiçoa o seu Deus aí e morra, porque não tem mais esperança, não é? E ele disse: como falas uma louca, mulher. Porque Deus nos deu a vida, nos deu o bem, não poderia também nos dar o mal? Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. Ainda que algumas situações nós não entendemos, ainda que algumas situações fogem um pouco do nosso controle, Deus está no controle de todas as coisas. E aqui ainda, queridos, ele foi visitado por 3 amigos. Amigos que, quando viram a situação de Jó, choraram. Rasgaram o seu manto, se prostraram, colocaram terra na cabeça, ficaram indignados de ver a situação de Jó. Mas, queridos, eles foram lá para entender o que estava acontecendo com Jó. Sabe? E aí, na visão deles, eles acharam assim: Jó só pode ter pecado para ter tanta maldição assim na sua vida. E eles acusaram Jó de adúltero, de ladrão, de mentiroso, mas de uma forma legal. Sabe aquele amigo que te põe lá no buraco, mas de uma forma legal, batendo nas suas costas? Sabe, Jó, ele foi sentenciado, julgado e condenado pelos amigos. Não é muito diferente hoje, não é? Quantas vezes nós somos julgados, sentenciados e condenados pelos nossos amigos? Porque na intenção de querer entender o que está acontecendo, vêm os conselhos. E esses conselhos, queridos, nem sempre é bem-vindo, porque eles são humanos também, e nem sempre entendem o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes nós não entendemos, os de fora entendem menos ainda, mas querem vir ajudar. Só que quando vem ajudar, vem para julgar. E foi isso que aconteceu com Jó. E algo que Jó não cansou de dizer, queridos, que ele era um homem justo. Ele sabia que ele não tinha pecado e ele ficou questionando Deus. Por 16 vezes, ele fez a pergunta, o porquê. Por 16 vezes, ele questionou Deus. E por 34 vezes, ele se queixou. Então, Jó não pecou,
Mas isso não significa que ele ficou quieto. E ele ficou. Mas por que, Deus? E ele amaldiçoou até o dia em que ele nasceu. Porque ele falou assim, maldito seja o dia que eu nasci. Era bom que o leite da minha mãe tivesse secado. Que eu tivesse morrido. Ele não pecou contra Deus, mas ele queria entender, queridos, o que tinha acontecido com ele. E tem uma palavra aqui que ele diz assim, direi a Deus, não me condenes, mas faze-me saber, por que contendes comigo? Ele achou que Deus estava contendendo com ele. E ele diz assim para os amigos, eu não devo, eu não estou errado, por isso preparei a minha defesa e tenho certeza que eu me acharei justo. E por 34 vezes, depois das suas queixas, sabe o que aconteceu? Deus se silenciou. Deus não deu uma resposta para Jó. Já passou por isso? Você numa prova, você passando por um problema tão difícil, você orar, você clamar e você não ter uma resposta de Deus? Já passaram por isso? De Deus ficar no silêncio e você se desesperar, porque você não sabe se você está certo agora ou errado, porque agora Deus se silenciou. Queridos, o silêncio de Deus é o grito mais alto que um desesperado pode ouvir. O silêncio de Deus, queridos, grita muito alto dentro de nós, quando nós estamos desesperados e não sabemos que rumo tomar. Mas Jó, queridos, ali, debatendo ainda com os amigos, chegou um momento, queridos, que veio uma tempestade, um redemoinho, e a Bíblia diz que nesse redemoinho, Deus estava lá. Capítulo 40, no versículo 6. Desde a uma tempestade, Deus diz. Então, Deus começa a responder a Jó. E sabe como que foi as respostas de Deus para Jó? Ele disse assim, Jó, aonde estavas tu quando eu fiz a terra? Aonde estavas tu quando eu formei as estrelas do céu? Jó, aonde estavas tu quando eu... E foi falando da grandeza dele para Jó. A Bíblia diz que Jó, ele se humilha diante de Deus, ele põe a mão na boca e ele disse, não falarei mais, agora me calarei. Porque, queridos, diante da grandeza de Deus, eu quero dizer para você que Deus pode fazer o que Ele quiser. E Ele pode desfazer quando Ele quiser. Ainda que nós tivemos tantas perdas nesse ano, tantos corações aí feridos, perderam entes queridos, perderam parentes, por causa dessa doença terrível. Pessoas perderam empregos, pessoas tiveram que sair da sua casa que estava pagando e voltar para a casa da mãe ou para a casa da sogra, tiveram que voltar porque perderam, queridos, apartamentos, casas, pessoas que tiveram que voltar a andar de ônibus porque perderam os seus carros, porque não tinha mais dinheiro para pagar, diante dessa crise horrorosa que veio tão de repente para as nossas vidas. E às vezes a gente começa a questionar, mas aonde que está Deus? Aonde que está Deus se nós estamos passando por tudo isso? Eu quero dizer, queridos, que nós somos tão pequeninos diante de Deus, e basta um sopro para exterminar a nossa vida. Basta, queridos, um olhar de Deus e nós somos fulminados nessa terra. Mas Deus nos ama com amor eterno. Ele nos colocou aqui nessa terra, queridos, não foi por um acaso, foi para fazer uma diferença muito grande, foi para trazer a palavra dele a este mundo, para ganhar o mundo para o Senhor. Mas eu quero dizer que se o Senhor hoje falar acabou o ser humano, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser comigo. Ele pode fazer o que Ele quiser com você, porque Deus é soberano. Ainda que Jó era tudo isso, ele era reto, ele era temente a Deus, ele era íntegro, mas Deus permitiu eles passar por essa provação. Por que Deus não permitiria nós passarmos por alguma provação, por alguma perda? De repente, será que não é uma prova do Senhor para ver até onde você vai, até onde é a sua adoração a Ele? Será que a sua adoração, ela é visível também quando as coisas estão muito ruins?
Ou é só quando as coisas estão caminhando bem que a gente fala, Deus é comigo porque está tudo bem. Ah, Deus é comigo porque, olha, o banco tá bom lá. Ah, Deus é comigo porque... Mas Deus é com você quando você está enfermo também. Deus é com você quando está faltando o arroz dentro do armário. Deus é com você também. Deus é com você na enfermidade, Deus é com você na cura, Deus é com você empregado ou sem emprego, Deus é com você na pandemia ou sem pandemia. Queridos, eu quero dizer para você que no começo dessa pandemia, o Valdir também perdeu o seu emprego. E na hora eu me assustei e falei assim, Senhor, como vai ser agora? E eu quero dizer, queridos, nessa pandemia, eu nunca vi tanto o cuidado de Deus na minha vida como nesses 10 meses que passou. Sabe, momentos em que eu só tenho que agradecer a Deus e falar, Senhor, ainda que houve algumas perdas, mas houve vitórias dentro de uma pandemia também. E sabe como que eu posso, queridos, até hoje, porque eu não sei o dia de amanhã, mas sabe como que eu posso dizer até hoje? Senhor, obrigado por ter guardado o meu esposo, o meu filho junto comigo. Obrigado porque vocês estão aqui. Então, um coração grato, ainda que nem tudo saiu conforme nós queríamos, ainda que nós não alcançamos alguns objetivos, queridos, Deus está no controle de toda a situação. Ele estava no controle de Jó, na situação de Jó, e ele disse assim, como pode tu me questionar, Jó? Deus diz isso para ele. Como pode? Porque diante de tudo o que aconteceu, eu queria te justificar. Deus fala assim, por que você questiona o Todo-Poderoso? Então, queridos, aonde estava eu quando Deus formou a terra? Onde que eu estava quando Deus criou os luminares? Aonde estava você? Para hoje a gente ficar questionando o Todo-Poderoso. Queridos, aquele que pode fazer, ainda que a árvore foi cortada, ainda que a raiz se secou, ainda que não produza mais fruto, Deus pode fazer renascer os seus frutos, independente da sua idade, independente do que você faz, Deus pode sim restabelecer essa raiz ao cheiro das águas, fazer brotar, queridos, de novos ramos. Ele pode sim reconstruir este tronco e fazer com, queridos, que venham as folhagens verdes e que dessas folhagens verdes ainda saia frutos. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você está aqui. Você está aqui, ainda há esperança para a árvore cortada, porque nós servimos um Deus soberano, magnífico, tremendo, maravilhoso e que cuida de nós. Não há amor maior do que este Deus por nós, queridos, não há amor maior. Lembre-se, não foi Satanás que foi acusar Jó de nada, foi Deus quem provocou ele para dizer de um homem que não havia igual na terra. Deus provocou ele, mas porque sabia até onde Jó ia. E porque Deus também queria ensinar algo para Jó. Que ainda que ele fosse íntegro, ainda que ele fosse reto, ainda que ele temesse a Deus, ainda assim, Deus continuava sendo soberano e poderia acontecer o que Deus quisesse com Jó. Assim como eu e você, queridos. Ainda que eu perca algumas coisas nessa vida, o que eu não posso perder, queridos, é a minha salvação. Porque ainda que nós perdemos algumas vidas, não é? Alguns parentes, queridos, mas eu tenho que continuar com a minha esperança. A minha esperança que ainda que eu perca essa vida aqui nessa terra, porque na verdade, queridos, eu só estou de passagem aqui. Eu não vou ficar para semente, eu vou um dia também, se Jesus não vir antes, não é? Eu vou também partir, mas a nossa esperança, queridos, é de um dia estarmos lá em cima, não é? Num lindo coral, frente a frente, cara a cara com esse Todo-Poderoso, com esse que faz e desfaz, como Ele quer e quando Ele quer. É aquele que muitas vezes fica em silêncio mesmo. Mas saiba que ainda que Deus fique em silêncio,
os olhos dele sempre estarão voltados para você. Ainda que ele fique em silêncio, ele ainda quer nos ensinar algumas coisas no silêncio de Deus. Não perca a esperança. E eu quero terminar essa mensagem, queridos, com o louvor da árvore cortada. Foi um visual que Deus me deu. E eu quero apresentar para vocês como finalizando essa mensagem, mas que eu quero que fique ao seu coração, queridos. Que ainda que ela foi cortada e não deu mais fruto, ao cheiro das águas, brotará novamente. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram, e chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só resposta